Senhor Presidente, Senhor Governador, cumprimento, é um gosto revê-lo agora nestas novas funções e por isso agradeço a sua colaboração com este Parlamento. Este tema das moratórias bancárias constitui uma das maiores preocupações que o país tem pela frente no pós-Covid-19. Sem sombra de dúvidas, estamos perante um tema muito sério, pois a partir de amanhã milhares de famílias portuguesas vão ter de pagar a prestação mensal da casa ao banco, de novo, numa altura em que, por via desta crise pandémica, os portugueses em aflição têm menos rendimentos ou estão sem rendimentos. A resposta do Governo é, escandalosamente, paciência, é da vida. E responde que estamos a estudar e a avaliar o impacto das próximas suspensões de moratórias. Outros países europeus resolveram trilhar um caminho diferente. Nas ajudas e incentivos às famílias e empresas, as ajudas foram diretas. Em Portugal, com as moratórias, de forma confortável, o Governo empurrou o problema com a barriga, passando para os bancos a função de ajudar as famílias e as empresas. Não estou com isto a desvalorizar o papel das moratórias na economia, mas a ausência de medidas de apoio concretas foram substituídas pela almofada das moratórias e tenderam a disfarçar o embate e o choque com a realidade da crise que atravessamos. Este é mais um teste à resiliência da economia, ao desempenho do Governo e, fundamentalmente, à capacidade das famílias para honrar os seus compromissos. Teste esse que receamos o Governo não esteja à sua altura. Ainda não terminou a pandemia, não se sabe ainda ao certo se a economia portuguesa sai dos cuidados intensivos, mas o Estado já se apresta, sem qualquer alternativa, a retirar apoios e incentivos. Com uma economia altamente endividada, com quebras acentuadas de rendimento, o único recurso de emergência são as moratórias e essas são suspensas. É caso para dizer que Portugal, alegadamente, poderá regredir dos cuidados intensivos para o estado de coma. Perante esta situação explosiva, 23% do crédito total está em moratória. Somos o segundo país da União Europeia com mais recurso a moratórias. Pergunto, Sr. Governador, tem conhecimento de algumas medidas paliativas do Governo que compensem a retirada destas moratórias ou a sua resposta é mesmo aquela que deu à deputada Mariana Mortágua, de que estamos a estudar e envidar esforços no sentido de encontrar alternativas? Sr. Governador, a situação económica que justificou a adoção destas medidas de política, de moratórias, está longe de estar suspensa. Pelo contrário, a deterioração da economia neste primeiro trimestre foi violenta, a economia está a afundar-se, coloca pressão sobre os principais indicadores macroeconómicos, o desemprego está a aumentar, as falências estão a aumentar, setores inteiros da economia empresarial estão parados. O Sr. Governador, em dezembro passado, recomendou que não se fizesse retirar cedo demais os apoios à economia. Os apoios aos agentes económicos e às famílias. Acha, Sr. Governador, é outra questão que lhe deixo, que o Governo da qual o senhor fez parte está a seguir os conselhos do Governador? Sr. Governador, agora um conjunto de questões muito concretas para respostas ainda mais concretas. Ao certo, quantas famílias estavam com a prestação do seu empréstimo à habitação suspenso por via das moratórias? Qual é a dimensão total do problema que vamos ter a partir de quarta-feira? O que é que o regulador e supervisor espera que venha a acontecer em junho e setembro? Agora, em junho e setembro. O que é que o regulador e o supervisor pensa fazer para minimizar os estragos potencialmente explosivos do fim das moratórias? O que pensa ainda o regulador e supervisor de o Governo não ter providenciado amparar o país neste choque que vai ser o fim das moratórias? E ainda, se é equacionável uma nova prorrogação do prazo das moratórias públicas. Sr. Governador, Portugal foi um dos países que menos usou recursos públicos para ajudar as empresas a protegerem-se dos efeitos da pandemia. O INE estimou apenas 2,3% do PIB o impacto das medidas no combate ao Covid e à pandemia, e de apoio às empresas e aos empregos no Orçamento de Estado para 2020. O saldo orçamental ficou em contas nacionais mais de 1.000 milhões
de euros aquém do previsto. Em contabilidade pública, 3.400 milhões de euros aquém. Este orçamento foi feito para uma evolução da economia que não vai acontecer, é irreal, porque a economia não está a recuperar. O nível e o tipo de apoios que estão enquadrados pelo orçamento são para si considerados suficientes? Sr. Governador, querendo proteger-se a dívida pública, não corremos o risco de vir a agravar ainda mais por falta de ponderação dos riscos que temos pela frente? Por todos estes motivos, o PSD está muito preocupado. Saímos desta audição ainda muito mais preocupados, porque o regulador e o Governo, para já, não anteciparam uma solução alternativa à retirada destes apoios, ficando numa espécie de fingir que não vê e aguardando que a bazuca rebente. Tenho dito.